enfim, entramos e fomos recebidas no gabinete do coronel, o adido militar do Brasil. Fiquei impressionada com os detalhes, com a limpeza e a organização do ambiente. O coronel, filho de japoneses, era uma pessoa extremamente educada, gentil e simpática. Ele nos recebeu com muita elegância e ainda nos serviu suco de laranja do Brasil. Ah, como eu me deliciei, matei a saudade e a vontade de saborear algo tão familiar. Depois veio o capitão, o adido adjunto, um carioca muito simpático. A Célia, que era secretária, e mais outras pessoas, das quais não me lembro bem, porque haviam também alguns iranianos. E após me apresentar a todos, o coronel e o capitão mencionaram que havia outro brasileiro chamado Licério, que foi convidado a me conhecer. No entanto, ele se recusou, dizendo que não estava interessado porque não tinha muita simpatia pela Ivana e acreditava que certamente sua amiga deveria ser igual. Conversamos bastante e ambos foram muito receptivos, gentis e atenciosos. Trocamos números de telefone e combinamos de marcar um encontro com as esposas. E eu saí dali tão feliz como uma criança, de nariz encostado numa vitrine cheia de brinquedos dos meus sonhos. E já com meu registro, e peguei aquela famosa carteirinha, a qual eu usei diversas vezes para passar direto no controle do aeroporto. Algum tempo depois, Ivana organizou um chá da tarde com a embaixatriz do Brasil, que não era brasileira, e o grupo das brasileiras, composto pelas esposas das pessoas que eu havia conhecido na embaixada. Ela havia preparado uma mesa de chá simplesmente maravilhosa, com biscoitinhos, docinhos, bolos e tortas deliciosas, especialidades que só ela sabia fazer tão bem. Estavam presentes a embaixatriz alemã do Brasil, Tarsília, a esposa daquele brasileiro que não quis me conhecer, Maria, a esposa do capitão, e a esposa do cônsul da Áustria. A Yuki, esposa do coronel, não compareceu, pois havia acabado de chegar de uma viagem à Índia e estava extremamente cansada. O grupo era pequeno, mas as pessoas eram maravilhosas. Fiquei encantada e senti uma empatia imediata pela esposa daquele que não quis me conhecer na embaixada. Ela se destacava pela simplicidade, pela beleza exótica dos cabelos ruivos, pela delicadeza e pela fala mansa. Naquele dia, enquanto conversávamos, parecia que já nos conhecíamos há anos. A esposa do capitão, a Maria, um amor de pessoa, muito dócil, mas inicialmente meio tímida, reservada e ao mesmo tempo observadora. Observava tudo atentamente, sempre em silêncio. A esposa do cônsul da Áustria, uma nordestina, também era muito calada e aparentemente não muito amigável. Já a embaixatriz, uma mulher lindíssima e extremamente elegante, acabou recebendo o apelido de chucruta dado por mim mais tarde. Essa senhora foi responsável pelas maiores loucuras que cometi em Teherã. Eu estava ali toda contente, sem imaginar nem a terça parte das histórias das quais tomaria conhecimento mais tarde. Ao sairmos, trocamos telefones e ficamos de nos encontrar. Algumas semanas depois, o embaixador ligou convidando-nos para um café da tarde em sua residência, e nós aceitamos. Foi uma experiência muito agradável, conversamos bastante e o ambiente foi acolhedor, apesar de termos conversado todo o tempo em inglês. A embaixatriz me tratou muito bem e parecia genuinamente interessada em estreitar laços de amizade comigo. No entanto, eu sabia que, considerando a posição que Luigi ocupava, era natural que as pessoas quisessem se aproximar de nós, movidas por interesses comerciais. Ela estava sempre em contato comigo por telefone e também nos encontrávamos nos jantares, já que frequentávamos os mesmos ambientes. Costumava dizer que eu e a Ivana éramos brasileiras diferentes. Éramos diferentes das outras, destacando nossa cultura, nossa postura, educação. Foi então que comecei a desconfiar de que ela não tinha uma boa relação com os demais brasileiros. Mas isso era algo que eu iria descobrir mais adiante. Tínhamos uma agenda cheia de compromissos e jantares, muitas vezes 4 ou 5 por semana. Enquanto procurava uma casa para nos mudarmos, preferi esperar para fazer convites, porque a casa não tinha estrutura para receber pessoas. Mas como estava demorando muito para encontrar uma moradia que atendesse às nossas necessidades, e também em valores que não pudessem serem negociados pelo proprietário, resolvi então convidar algumas pessoas, porque na verdade o mais importante não era o lugar.
e sim as pessoas. Convidei então os brasileiros, alguns italianos, a minha amiga Ivana com o esposo, além de Branca e Maurílio, um casal de italianos muito simpáticos que também viviam em Teherã a trabalho. Maurílio era representante de uma companhia aérea italiana. Mais tarde, Branca se tornou uma das minhas melhores amigas do grupo das italianas. Convidei também a Tarsília e o seu esposo Licério, que, para minha surpresa, aceitou o convite, além de um amigo italiano divertidíssimo chamado Graciliano. Ele comeu tanto paio que chamava de finocchione e acabou tendo uma indigestão. A noite foi muito divertida, mas percebi algo muito estranho. O marido da Ivana não interagia com as pessoas. Apesar disso, o encontro foi bastante agradável. Algumas semanas depois, tive uma crise renal e liguei para Tarsília, que já vivia em Teherã há mais tempo do que todas nós. Precisava da indicação de um médico especializado. Na verdade, eu já havia saído do Brasil com diagnóstico de pedra nos rins. Eu tinha o seguro-saúde da empresa, mas preferi buscar uma indicação confiável. Tarsília prontamente se ofereceu para me pegar em casa e me levar à residência de uma senhora ucraniana, uma médica e espiritualista. E em questão de minutos, lá estavam Tarsília e Maria com os carros diplomáticos e o motorista para nos levar. Elas me levaram e a senhora me atendeu muito bem. Deu-me remédio que era apenas 1 litro de água mineral fluidificada. E voltei para casa com aquela garrafa pensando que aquilo não iria fazer nenhum efeito. Após poucos dias, eu estava ótima porque consegui expelir a pedra. Quando estamos em países desafiadores, sempre encontramos uma maneira de sobreviver e de ajudar os outros. Esse é o verdadeiro valor das amizades, especialmente dos brasileiros, que têm uma imensa disposição para ajudar. Alguns dias depois, convidei todos os brasileiros para um churrasco no domingo, e aos poucos fomos fortalecendo nossa amizade. Foi então que conheci Yuki, a esposa do coronel, que não havia comparecido ao chá na casa da Ivana com a embaixatriz. Yuki era um amor de pessoa, muito alegre, falante, extremamente educada e caprichosa. E depois de conhecê-la, compreendi por que o gabinete do coronel era tão organizado. Afinal, atrás de um grande homem sempre existe uma grande mulher. Ela representava muito bem o nosso país como esposa do adido militar, apesar de causar curiosidade e enfrentar perguntas indiscretas por serem ambos filhos de pais japoneses. Nosso grupo foi se fortalecendo cada vez mais. Éramos uma família e não passava um dia sequer sem que nos encontrássemos ou nos falássemos. Tudo o que fazíamos em nossas casas envolvia convidar a todos, especialmente quando era algo típico brasileiro ou japonês, como os sushis que a Yuki preparava e também nos ensinava a preparar. Yuki era aquela que sempre tinha tudo o que precisávamos guardado na despensa de sua casa. Se precisássemos de algum produto brasileiro, bastava ligar para ela. Transformamos o porão da casa em um salão de jogos e a turma se divertia muito por lá. Eles nem imaginavam as vozes que eu ouvia naquele lugar e eu nem nunca contava nada para ninguém. Minha amiga Ivana, na verdade, nunca era convidada para os encontros com os brasileiros. Mais tarde, descobri que isso acontecia porque eles não se davam bem com o marido dela, que tinha uma visão preconceituosa sobre os brasileiros, como os amigos comentavam. Quando aprofundei meus laços de amizades com os brasileiros, Ivana começou a se afastar, o que me deixou bastante sentida porque ela era a minha melhor amiga, quem me introduziu em Teherã, me ajudando muito. Um dia eu perguntei a ela o motivo de seu sumiço e ela revelou que o marido havia criticado nossa amizade por causa da minha proximidade com os brasileiros. Eu sofri muito com a nossa separação. Ivana me ajudava muito, embora às vezes nos encontrássemos, aquela amizade tão forte que tínhamos acabou esfriando um pouco. A maioria das brasileiras que se casam com estrangeiros não tem uma vida muito feliz e sofrem muito com raríssimas exceções. Nessas situações, há muitas mulheres, sobretudo na Itália, que ainda sofrem violência física por parte dos maridos. Certa vez, Luigi gritou comigo de uma forma ríspida, apontando o dedo indicador na minha face. Naquele momento, senti-me como uma criança sendo repreendida. Não me contive e revidei. Escute aqui, o único homem que gritou comigo nessa vida e apontou o dedo na minha face foi meu pai.
e você nunca mais aponte esse dedo para mim, porque você pode acabar ficando sem ele. Por outro lado, eu enfrentava muita discriminação por parte do grupo de algumas italianas. Elas não me aceitavam pelo simples fato de eu não ser casada e também por causa da questão da prostituição no Brasil. Embora a prostituição exista em toda parte do mundo, a questão da prostituição no Brasil é muito constrangedora e tem consequências graves no exterior, prejudicando muito a imagem da mulher brasileira. Eu nunca entendi esse tipo de discriminação e crítica dos países em desenvolvimento vinda dos povos que se consideram os mais desenvolvidos. Isso sempre me impressionou. Curiosamente, foi exatamente nos países mais desenvolvidos que encontrei as pessoas mais incultas e mais mal educadas. Vi pessoas comendo com as mãos, limpando os dentes com os dedos e sem saber usar os talheres corretamente. Sobretudo, sem fazer a higiene pessoal de forma correta e regular. Muito mal conseguiam falar sua própria língua adequadamente. E em termos de fineza e requinte, estavam muito atrás até mesmo de alguns países considerados de quinto mundo. E posso dizer que convivi com pessoas extremamente cultas e educadas no Irã, do que em outros países que se consideram os mais avançados. Certa vez, recebemos convites separados de uma senhora italiana para um jantar em sua residência. Fiquei furiosa com essa atitude e, após muita discussão entre mim e Luigi, acabamos indo ao jantar. Lá, fui atacada por uma verdadeira rajada de perguntas sobre a minha vida pessoal. Parecia uma inquisição. Muitos italianos tinham essa mania de fazer perguntas indiscretas, o que era bastante desconfortável. Eu me chocava com a mentalidade retrógrada de algumas pessoas, mas não apenas superei tudo isso, como me despedi das limitações alheias com a cabeça erguida e segui em frente, transformando cada obstáculo em impulso para ir além. Por trás de cada olhar, existe uma história que ninguém conhece, mas que a maioria se acha capaz de julgar. A embaixatriz da Itália na época, durante um jantar na casa de um casal, ele italiano e ela era iraniana, veio correndo em minha direção assim que me viu quase descontrolada, disparando uma enxurrada de perguntas. Não me dava tempo de terminar uma resposta antes de fazer outra. As perguntas eram as mais capciosas que se possa imaginar. Eu já estava perdendo a paciência quando avisei irritada. Estava a ponto de dar uma resposta atravessada para aquela mulher. Luigi me olhava sério, puxando meu braço com firmeza na tentativa de me afastar da situação, mas ela continuava insistindo com suas perguntas invasivas. Em um dado momento, ela questionou diretamente: por que você não é casada com Luigi? Sem nem esperar uma resposta, seguiu com outra: quantos anos você tem? E ele? E como se não bastasse, ainda acrescentou: quantos filhos você tem? Eu respondi: temos 3 filhos. Eu sempre incluí o filho de Luigi junto com os meus 2. Mas ela retrucou: não, você não entendeu. Quero saber quantos filhos você tem. Continuou insistente com aquele tom e blá 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 e blá 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 irritante. Ela insistia naquelas perguntas de maneira tão grosseira, mesmo sabendo que Luigi tinha um filho e eu 2. No entanto, como sempre dizíamos que tínhamos 3, ela parecia dar uma importância desmedida àquilo, que acabou me irritando profundamente. Olhei para o Luigi e disse: Luigi, eu vou responder à altura para essa senhora. Então, muito calmamente, respondi em italiano: minha senhora, não lhe devo satisfações da minha vida privada, nem sou obrigada a responder às suas perguntas. No entanto, na minha cultura é considerado muito feio e deselegante fazer perguntas tão invasivas sobre a vida dos outros. Se a senhora quiser saber sobre a minha vida privada, sugiro que estude o português para entender as respostas que tenho para lhe dar. E tenho absoluta certeza de que não irá gostar de nenhuma delas. Luigi apertava meu braço e cochichava no meu ouvido: Cristina, você vai arrumar um problema diplomático. Nós não somos diplomatas e nem dependemos de embaixadas. E ele me puxou, levando-me para o meio do salão. Luigi precisava dar atenção às pessoas, pois queria conversar sobre negócios com os outros executivos. Enquanto isso, eu, que não conhecia ninguém, enfrentava preconceito por parte das mulheres. Muitas vezes acabava sozinha pelos cantos dos salões, apenas com um copo na mão. Mas isso nunca me abalou. Pelo contrário, eu até achava excelente, pois assuntos superficiais não me interessavam de nenhuma forma.